Olá, nessa aula a gente vai fazer a solução da equação diferencial do esvaziamento de um reservatório utilizando o método de Runge-Kutta. A gente falou sobre equação diferencial ordinária que representa um reservatório esvaziando e como a gente pode resolver isso usando o método numérico de diferenças finitas. A gente começou vendo com o método de Euler e alguns problemas que tem com esse método, e a gente tentou melhorar essa solução usando o método de Rhoen. E agora a gente vai ver o método de Runge-Kutta, que teria algumas vantagens ainda em relação a esses métodos anteriores. E eu vou mostrar novamente uma solução usando a linguagem Fortran programada num interpretador de Fortran online. Nossa equação diferencial tem a variação do volume em relação ao tempo, e que é igual à vazão de saída. Então, é um reservatório onde a água só sai. O valor Q é o valor instantâneo da vazão. Se a gente pensar num intervalo finito de tempo, então a gente tem uma vazão que varia ao longo desse tempo. Essa equação, então, para manter a igualdade, é dependente da vazão média ao longo desse intervalo de tempo. Agora, imaginando um reservatório bem simples, em que a vazão de saída ela é proporcional ao volume armazenado num determinado instante. É o chamado reservatório linear. Essa equação em diferenças finitas fica, então, dessa forma. A gente tem, em vez da vazão média, a gente tem o volume médio dividido pela constante de proporcionalidade K. E aqui, essa derivada numérica, ΔV, ΔT, é estimada com o volume no final do passo de tempo, que é o V no tempo t mais ΔT, menos o volume no início do passo de tempo, que é o volume VT. A questão é como se avalia esse termo do volume médio ao longo do passo de tempo. A gente tem o valor no início do passo de tempo e a gente está buscando o valor no final do passo de tempo, que é esse aqui. No método de Euler, a gente admite que esse valor médio pode ser aproximado pelo volume no início do passo de tempo. E isso não está perfeito, né, porque esse volume varia, afinal o reservatório está esvaziando. Por isso aqui a gente não tem mais uma igualdade, a gente tem uma semelhança. Né? Então essa aproximação do método de Euler que causa os problemas desse método. E esses problemas resultam, então, numa solução numérica que é diferente da solução teórica, da solução ideal. Né? Esses erros que a gente encontra aqui, entre o método de Euler em azul e a solução analítica, que está em laranja, o tamanho desse erro aqui depende do passo, no caso o ΔT aqui que a gente adota. Eu poderia adotar um ΔT menor e ter erros menores. Basicamente, esses erros acontecem porque eu considero que esse valor da função aqui, a sua derivada, permanece constante ao longo de todo esse intervalo de tempo. Então, eu aproximo essa função, que tem esse formato aqui, por uma linha reta, nesse momento aqui. Meu valor previsto no final do intervalo de tempo é diferente do valor real, porque a função, de fato, ela teve uma variação diferente dessa linha reta. Então, uma possibilidade que a gente já explorou no método de Rhoen é fazer uma primeira estimativa aqui e depois estimar novamente a declividade nesse ponto e trabalhar com uma média entre essas duas declividades, essas duas derivadas, e a gente tem então uma nova estimativa melhorada para o valor final. E a gente viu que isso funciona relativamente bem, melhora bastante a solução do método de Euler. Mas ainda não é perfeito, então a gente pode tentar melhorar isso um pouco mais. Aí que entra o método de Runge-Kutta. Né? A ideia é, em vez de trabalhar somente com uma avaliação da função e da derivada no início do intervalo e outra no final do intervalo de tempo, a ideia aqui é subdividir o intervalo de tempo em um maior número de subintervalos. Né? E avaliar a derivada
em vários pontos ao longo do intervalo de tempo. Tá? Então, como é que funciona? O método de Runge-Kutta ele tem várias versões. Né? Ele tem um método de Runge-Kutta de ordem 4, que é o mais popular. Né? O método de Runge-Kutta de ordem 2 equivale ao método de Roen, mas teoricamente poderia ser utilizado um método Runge-Kutta de ordem 5, ordem 6 e assim por diante. O de quarta ordem é um método que ele envolve uma estimativa da derivada no início do passo de tempo, essa linha amarela, depois uma estimativa intermediária, a linha verde, uma estimativa intermediária corrigida, que é a linha contínua azul, e uma estimativa da derivada no final do passo de tempo, que é a linha vermelha. E a declividade média, então, de todas essas declividades é utilizada para fazer a integração final na equação. Então, essa média ponderada, ela envolve uma estimativa da derivada aqui no início, como o método de Euler. Em vez de ir até o final do passo de tempo, vai até a metade só, estima o valor da função e da derivada nesse ponto, o valor da função e da derivada nesse ponto aqui. O que é esse ponto aqui? Retorna com essa declividade para cá e segue em paralelo com essa linha verde até esse ponto, onde é que estima novamente o valor da função, onde encontra a nova derivada, volta ao início e segue paralelo à linha azul até o final do passo de tempo. Aí eu tenho uma nova estimativa da derivada. Então eu tenho derivada 4, 3, 2, 1, e eu vou calcular uma média ponderada dessas derivadas. Então, no primeiro momento, eu vou do ponto 1 até o ponto 2, sigo com a declividade que eu encontro ali em T0 até um ponto intermediário entre T0 e T1, é o ponto médio. Ali eu faço uma avaliação da função e da derivada. Então, a derivada é aquela linha verde, encontro a declividade. Aí eu sigo com essa mesma declividade desde o ponto 1 até metade do ΔT. Encontro o ponto 3, onde eu avalio novamente a declividade. Retorno ao ponto 1 e sigo com essa nova declividade da linha azul até o final do passo de tempo, onde eu encontro o ponto 4. Avalio novamente a declividade no ponto 4. Então, eu tenho 4 pontos diferentes, 4 avaliações da derivada. E a minha derivada final, que eu vou utilizar para a estimativa final do valor no final do passo de tempo, é uma média ponderada. Se K1 é a derivada no ponto 1, então é a declividade dessa linha amarela. K2 é a derivada no ponto 2, é a declividade dessa linha verde. E K3 é a declividade da linha azul. E, finalmente, K4 é a derivada aqui no ponto 4, é a declividade dessa linha vermelha. A derivada final para a integração é uma média ponderada desses 4 valores, onde eu dou um peso maior, vejam aqui um peso 2 para esses 2 valores aqui, e um peso 1 para o valor inicial, esse aqui, e para o valor final, que é esse aqui. Tá? Então, essa é a derivada final que eu vou utilizar no meu cálculo. A gente pode ver isso no exemplo da nossa equação diferencial aqui do esvaziamento de um reservatório. Tá? Nossa equação diferencial está aqui. A gente tem dV dt igual a menos Q, e o reservatório é linear, que significa que a vazão varia linearmente com o volume. Nesse caso, a gente tem um reservatório com K igual a 250 segundos, e com volume inicial de 10 metros cúbicos. Tá? Então, a gente pode começar nossos cálculos. Tá? A gente tem uma aproximação por diferenças finitas. Vejam, a gente vai poder calcular o volume no final de um passo de tempo, considerando o volume no início do passo de tempo, o valor do ΔT e o valor da constante K. A aproximação pelo método de Euler, esse volume médio, a gente vai utilizar o volume no início do passo de tempo. O nosso passo de tempo é de 200 segundos. Tá? Então, a gente vai fazer uma primeira
a estimativa no método de Runge-Kutta que não vai ser no final do passo de tempo, vai ser na metade do passo de tempo. Então, nessa primeira estimativa, eu vou utilizar essa equação aqui, tá? Idêntica ao método de Euler. Só que eu vou somente até a metade do passo de tempo. Vejam aqui, volume no tempo t mais meio de ΔT é igual ao volume no tempo inicial, que é esse aqui, menos ΔT sobre 2, porque eu só vou metade do intervalo de tempo, vezes V no tempo t sobre K. Então, esse volume VT que eu utilizo é o volume inicial de 10. Aí eu obtenho essa estimativa, um ponto próximo de 6, é o meu ponto final dessa primeira estimativa. Agora, eu vou utilizar esse valor que eu obtive, volume no final do passo de tempo, da metade do passo de tempo, eu vou utilizar numa nova aplicação, usando a mesma equação. Só que aqui, em vez de usar V no início do passo de tempo, como na equação aqui, eu vou usar V na metade do passo de tempo. Seria final desse meio passo de tempo, certo? Já conheço esse valor, eu posso fazer uma nova estimativa, tá? Então, é esse valor que eu utilizo ali. Essa nova estimativa deu um valor um pouco maior, 7 ponto alguma coisa, tá? O resultado aqui. Agora, essa estimativa eu posso utilizar para prosseguir até o final, porque aqui eu posso fazer uma nova aplicação da equação, agora com o passo de tempo completo, vejam aqui, passo de tempo completo, em que eu vou utilizar o valor que eu obtive antes como o volume aqui nessa equação, certo? Então, no primeiro momento eu usei o volume daqui, depois eu usei o volume dessa primeira estimativa aqui, depois eu estou usando agora esse volume aqui, e aí eu obtenho uma nova estimativa agora para o volume no final do passo de tempo, certo? Esses 4 valores de volumes, então eu tenho um volume no início, 2 volumes no meio do passo de tempo e um volume no final do passo de tempo. Tenho essas 4 estimativas de volume ao longo do passo de tempo. Eu posso usar a equação agora usando um volume médio ao longo do passo de tempo. E a média é dada pela média ponderada do método de Runge-Kutta, onde eu dou um valor maior para o volume 2, que é esse aqui, e para o volume 3, que é esse aqui, e dou um peso menor para o volume 1, que é o volume inicial, e para o volume 4, que é o volume final. Tá? Fazendo esse volume médio, inserindo nessa equação, eu tenho uma estimativa final aqui para a minha equação diferencial nesse passo de tempo. Então, esse valor aqui é o valor final, esse é o valor inicial, e eu percorri o passo de tempo com várias avaliações intermediárias da função, mas espero com um pouquinho menor erro em relação ao método de Euler ou o método de Rhine. Essa é a solução teórica, então, nesse caso, a gente vê como a solução do ponto azul ali está próxima da solução teórica. A gente pode programar isso em Fortran, para ficar bem simples para vocês trabalharem. No próprio Fortran Online é possível programar isso, fazer uns testes com esse programa. No nosso caso aqui, o volume inicial é de 1.000 metros cúbicos, a constante K é 543,5 e o intervalo de tempo é 300 segundos. Tá? Então, essas constantes estão aqui, nas primeiras linhas. Eu tenho um loop do tempo aqui, certo? Eu tenho uma inicialização do volume e da vazão, e aí acumulo o tempo, e eu vou ter uma primeira estimativa do volume, o VF1 é o volume inicial. O VF2 é obtido com uma equação idêntica à equação do método de Euler, só que somente até metade do ΔT. Por isso que tem esse 0,5 aqui. Aí eu prossigo com o volume 3, que eu utilizo a solução que eu obtive aqui para substituir nesse ponto. Calculo novamente até metade do ΔT, mas eu tenho uma estimativa atualizada. Então, novamente 0,5 aqui, porque é metade do ΔT.
Agora, eu utilizo esse volume aqui, nessa nova equação, em que eu vou até o final. Aqui não tem multiplicação por 0,5, porque eu vou até o final do passo de tempo e eu tenho uma nova estimativa, VF4. Então, VF1, 2, 3 e 4. E aí eu tenho o volume médio, que é uma média ponderada, em que eu dou um peso maior para o volume final 2 e volume final 3. E um peso menor para o volume 1 e para o volume 4. Com esse volume médio, eu faço uma última aplicação da equação de diferenças finitas para obter o volume final de fato, e eu vou gravar ele depois, junto com a solução teórica, que é esse Q real aqui. Então, aqui está a solução final do método de Runge-Kutta. Aqui uma ilustração, então, do desempenho desse método. Essa é a solução analítica. Aqui eu tenho a solução de Euler. Vejam que tem erros consideráveis, né? Por causa do tamanho do passo de tempo. A solução de Rhine já é bem melhor, né? Mas ainda tem erros com esse ΔT. E essa solução de Runge-Kutta. Vejam que praticamente não dá para diferenciar ela da solução analítica para esse exemplo aqui. Então, um desempenho visivelmente melhor para esse problema do método de Runge-Kutta em relação a Rhine e Euler. Tá? Esse é o programinha, da forma como eu escrevi ele, posso deixar junto no material, e para fazer alguns testes, mas ele é muito simples, como vocês podem ver. Então, resumindo, apresentei aqui o método de Runge-Kutta. A gente tem um erro com esse método que é menor do que o método de Euler e o método de Rhine, erro numérico, né? Isso permite trabalhar com passos, digamos, no nosso exemplo aqui do reservatório seria passo de tempo, ΔT, um passo maior, né? Sem ter erros tão grandes. Por outro lado, a desvantagem é que eu tenho que fazer mais avaliações da função, que significa mais operações matemáticas do que o método de Euler. Então, tem uma pequena desvantagem, mas em geral compensa. Por outro lado, o código do programa ele fica um pouquinho mais complicado, né? Especialmente se essa função for um pouco mais simples do que a função de esvaziamento de um reservatório linear. É isso, até mais.